nessa noite falando dessa ferramenta linda que é a apometria, que eu sou suspeita para falar. E o intuito aqui é trazer um pouco de consciência um pouquinho sobre o que é a ferramenta e como que ela pode auxiliar a gente, seja no tratamento, seja em atendimento, o que tem de benefício que a gente pode receber dessa ferramenta. Então hoje o nosso tema é sobre a apometria e quais são os seus benefícios. Antes da gente começar, a gente vai fazer só uma meditaçãozinha rápida para a gente poder se desligar um pouquinho dessa agitação do nosso dia a dia, das preocupações do dia. A gente vai colocar um fundo musical aqui só para poder ajudar a gente a ancorar onde quer que você esteja neste momento. Você pode se colocar em uma posição confortável, fechar os seus olhos, vá silenciando a mente, silenciando o seu coração de qualquer tipo de sentimento ou emoção que possa estar vindo à tona. Toda a carga eletromagnética das pessoas que se encontraram com você. Você conectando com o planeta Terra, com Gaia. Imagine seus pés tocando a terra. Eu falando, oi Gaia, oi Terra. Permitindo receber essa energia nutritiva que traz força, que vem do nosso planeta. Vá percebendo as batidas do seu coração, no centro do seu peito. Vá imaginando que um fio de luz prateado sai do seu coração. Vai saindo pelo topo da sua cabeça e ele vai expandindo além do espaço onde você está, vai expandindo além do planeta Terra, vai passando pelo Sol do nosso sistema solar, se conectando com os nossos irmãos solares. Vai expandindo além do espaço, além do cosmos. E você vai chegando no espaço e no local onde você se encontra com a sua essência divina, com o seu eu superior. Vai respirando profundamente e cada um no seu tempo. Vai trazendo a sua consciência para aqui e agora, abrindo seus olhos, respirando profundamente. A meditação mesmo é só para nos trazer um pouquinho de centramento, trazer essa consciência para a nossa energia, para o nosso ser, para a gente poder absorver com maior capacidade a palestra. Bom, então esse sou eu. Aqui é um pouquinho das ferramentas, um pouquinho das minhas atividades que eu fui acessando ao longo desde 2017 até hoje. São esses cursos que eu fiz e
Eu também sou apômetra de ancoragem, um tipo de apometria, que foi canalizado pela Rose de Portillo e foi trazido pelo Irazundo Castreia, que é um ser de muita luz, é um ser que eu sou muito grato pela oportunidade de ter acessado e de ser esse canal de contribuição. E aqui é uma das ferramentas que eu trabalho. Mas aí, afinal, o que é apometria? O que é essa ferramenta? Então, o termo, a palavra apometria, ela vem do grego, que quer dizer além da medida, tá? É uma técnica, então a definição é uma técnica ou é um conjunto de ferramentas, de técnicas bem dinâmicas, baseado em conhecimentos científicos, que vai auxiliar no tratamento de qualquer desequilíbrio, seja ele a nível físico, nível emocional, nível espiritual, nível etérico, tá? Trabalhando aspectos do passado, do presente, do futuro, onde quer que a consciência desse ser se manifeste, a apometria, ela consegue chegar, ela consegue trabalhar, tá? Ela é uma técnica milenar, tá? Ela não é uma técnica agora do século XX, do século XXI, ela é bem antiga. E por muitos séculos ela foi retirada de circulação e ela só veio com autorização da espiritualidade no século XX, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. A apometria, ela teve início, ela teve uma boa aceitação nos centros espíritas, tá? Aonde hoje ainda é utilizado, mas também é utilizado em outras linhas do espiritismo e do esoterismo. A gente vê algumas linhas de casas espíritas onde tem aquela linha do Kardec, onde vai trabalhar com a linha do Kardec, mas a gente vê hoje também que a apometria está sendo muito utilizada nos centros de linha de Umbanda, para aproveitar o ancoramento, né, das entidades de caboclo, preto velho, os orixás, até mesmo os mentores da casa, para auxiliar na sustentação do trabalho. Então hoje a gente vê uma abertura muito grande da Umbanda para poder receber o trabalho. E também aproveitar a linha dos médiuns, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E vai utilizar de instrumentos bioenergéticos que podem ou não ser acompanhados de alguma indicação, tá? Isso vai depender da necessidade do cliente que está vindo para nós. Então, quando eu disse para vocês que ela era uma técnica milenar, há registros de canalizações de médiuns que se falava que em Atlântida era utilizada essa ferramenta. Eu não posso dizer que 100% dos apômetras, dos médiuns de apometria estavam em Atlântida nessa época, mas eu posso dizer que uma grande parte dos apômetras de hoje estavam em Atlântida trabalhando com essa ferramenta, tá? Os egípcios também utilizavam essa ferramenta, mas aí por conta das pessoas que utilizavam essa ferramenta, a própria espiritualidade, retirou de circulação o uso da ferramenta pelo mau uso, principalmente dos magos negros nessa época aqui. Algumas ferramentas que eram utilizadas em Atlântida e foram retiradas de circulação, algumas estão retornando no final do século passado e início desse novo século, tá? É bem interessante. E quando eu digo para vocês que pode haver ou não uma outra indicação, é que dentro da apometria a gente pode complementar com outras ferramentas. Quais são? Se tiver a necessidade de uso de ervas, né, seja medicinais ou seja ervas para banho ou até mesmo para defumação, a gente vai utilizar e vai passar para o nosso cliente. A gente também, a distância ou até mesmo presencial, quando ela é feita, a gente também pode utilizar a cromoterapia, tá? O uso de incensos também para fazer a defumação no local, seja no local de trabalho, ou seja na casa do nosso cliente, a gente vai utilizar.
alguns tipos de florais, tá? Também a gente vai indicar para o nosso cliente. Se tiver a necessidade do cliente de, além da limpeza energética, fazer uma limpeza física na casa dessa pessoa, a gente também vai indicar, olha, a espiritualidade está mostrando aqui que é necessário fazer uma limpeza, fazer retirada de utensílios, de móveis, de roupas que não estão sendo utilizadas, que estão tumultuando a energia do local, para fazer essa limpeza. E também fazer limpeza também com água, ou com alguma erva, ou com alguma outra coisa. E também a gente pode fazer indicação de alguma prece, de algum mantra, também para esse cliente, para ele fazer durante o tratamento, que gira em torno de 21 dias. Tá? Para a espiritualidade estar trabalhando tanto com esse cliente, ou com algo que está sendo tratado no momento. E como que esse trabalho ele começou? Ele começou com um farmacêutico bioquímico que ele não era brasileiro, ele era estrangeiro. Ele chamava Luiz Rodrigues, tá? E o trabalho dele não era uma apometria propriamente dita, era um trabalho de hipnometria. Era uma apometria, mas que o embasamento dela era a hipnose. Então era um tratamento aonde o cliente não estava no estado de consciência, era trabalhado o estado inconsciente desse cliente, tá? Era um trabalho que envolvia processo de hipnose e projeção astral, onde era possível conduzi-lo para qualquer lugar, espaço e dimensão. Então trabalhava muito questões kármicas, questões espirituais, questões de vidas passadas, de realidades passadas. E o mais interessante dele é que naquela época ele já tinha esse olhar, essa consciência de não enxergar o indivíduo só como um corpo. Ele tratava e ele acreditava, assim como outros médicos, que o modelo biomédico, né, de olhar só o cliente no físico, não dava conta de tratar, de dar conta da necessidade desse cliente. Era necessário trabalhar o corpo, a alma e as outras dimensões, os outros aspectos dessa pessoa. E aí vem o professor Lacerda, tá? Lacerda de Azevedo, que é um médico que também concordava com esse trabalho, além do tratamento biomédico. E aí ele vai sistematizar, a partir do trabalho do Luiz Rodrigues, ele vai desenvolver todo o método através de pesquisa, tá? Ele foi pesquisando, ele testou primeiro na sua esposa, e aí ele foi tratando as pessoas que vinham, e aí ele foi vendo o que se encaixava, o que se adequava até chegar no método que a gente tem. No começo do trabalho, olha para vocês verem que interessante, é muito parecido com o trabalho do Dr. Bach. Aparecia muito cliente com pessoas com problemas com obsessão, com processos obsessivos espirituais, depressão, enfermidades psicossomáticas, vítimas de magia negra, tá? Procurando tratamento muito parecido quando começou o trabalho dos florais de Bach com o Dr. Bach. Também apresentava esse tipo de público para ele, para começar a tratar. E aonde que começou o trabalho do professor Lacerda? Lá no Hospital Espírita de Porto Alegre. Por isso que o Espiritismo foi a porta de entrada da apometria. Então aqui nós temos o professor Lacerda de Azevedo. Hoje ele não está mais conosco fisicamente. E ela é uma ferramenta que ela é interessante porque além do comando que a gente dá, é utilizado a cadência de pulso, tá? Então, que é justamente esse gesto que a gente tem aqui, ó, é esse pulso eletromagnético que a gente dá durante os comandos que a gente vai dando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem alguns comandos que a gente pode dar menos, a gente pode dar 3 pulsos, tem outros que a gente pode dar mais de 7, pode dar 14, depende da intensidade que a gente está dando, né, para poder
aquele comando ser ativado. Então a gente dá o comando e faz a cadência de pulso. É bem legal. Essa figura que você mostrou, linda, essa. Aqui é para demonstrar que assim, quando a gente vai abrir a frequência, seja no local, seja da pessoa, seja de a gente vai ver quais são as indicações da apometria, a gente tem um ancoramento, a gente tem uma preparação, né? Durante essa preparação é feita uma proteção do médium ou do terapeuta apômetra, que é justamente a formação desses Merkabas, ativação de campos de força, campos de ancoramento espiritual, para que todo esse espaço seja protegido energeticamente e espiritualmente. Por isso que eu coloquei essa figura aqui, que é para exemplificar esse campo eletromagnético ao redor dos médiuns, ao redor do terapeuta apômetra, que é formado, esses Merkabas, essa geometria sagrada, né, que é formada ao redor para proteger e sustentar o trabalho. Gente, é lindo, eu sou suspeito para falar. Sou muito suspeito para falar. O Valdo manda esses comandos para a gente, sabe? Por isso que eu falei que você discutiu um pouquinho da figura, que eu achei maravilhosa. Sim. Gente, é um presente. É um presente que a gente tem. E se a gente tem essa disponibilidade de usar essa ferramenta, de ter os médios, de ter os terapeutas que são iniciados, porque para a gente ser terapeuta, a gente recebe uma iniciação própria da espiritualidade. Então, assim, é maravilhoso a gente poder ser essa contribuição e poder ajudar as pessoas, tá? Com essa ferramenta, porque é muito lindo. Quais são os tipos de apometria que a gente tem? Então, nós temos a apometria, que é a famosa apometria de centro espírita, que vai ser feita nas casas espiritualistas, aonde a gente tem uma pessoa encarregada por conduzir o trabalho, e nós temos os médios que vão fazer a sustentação deste trabalho. Quando a gente vai fazer a apometria nas casas espiritualistas, quando o cliente, ou quando o espaço, ou quando o negócio, né, que a gente está fazendo a apometria, a gente abre a frequência, pode acontecer de ter alguma entidade, né, que às vezes a gente dá uma passagem, a maioria não, a gente sempre dá passagem para essas entidades. Então, quando a gente tem a corrente de médium, a gente dá passagem para essas entidades poder passar, tá? Poder ter o processo de incorporação, vamos dizer assim. E a apometria de tratamento ou de consultório, que é aquela que existe o terapeuta apômetra, aonde não tem corrente de médium, tá? Então não tem o processo de incorporação, mas existe da mesma forma no centro espírita o ancoramento, o preparo energético, o preparo espiritual, a sustentação da espiritualidade com a egrégora daquela apometria que aquele terapeuta tem, foi iniciado, e aí é feito todo o trabalho, mas sem a passagem de entidade, de incorporação, tá? Mas todas as duas têm eficácia, todas as duas têm o seu valor, e todas as duas a gente percebe resultado. Quando a gente vai trabalhar na apometria, a gente precisa de uma sustentação energética e espiritual, tá? E da onde que vem essa sustentação energética e espiritual? Através dos orixás, dessas frequências dos orixás a gente sustenta. Então a gente é muito comum a gente sustentar a energia de Ogum, de Oxum, de Oxóssi, tá? É muito comum. A gente ancora também a energia dos nossos irmãos caboclos e pretos velhos, principalmente para fazer limpeza energética, para trabalhar a ancestralidade, porque é eles que vão fazer esse trabalho de cura, principalmente com os pretos velhos, tá? A gente também vai sustentar com a energia dos nossos guardiões, que são os Exus,
tá? Quando a gente vai fazer na apometria, quando aparece algum trabalho de magia, de feitiço, ou tem alguma entidade que não faz parte da equipe espiritual daquela pessoa, quem vai fazer a retirada dessas entidades são os Exus. É extremamente importante a presença dos Exus nesse trabalho quando precisa trabalhar com uma energia mais densa, tá? Para fazer a limpeza da energia mais densa. A gente também, quando é necessário, a gente chama a presença dos nossos irmãos estelares, que na maioria das vezes os mais comuns são os arcturianos, os pleiadianos, os sirianos, os andromedanos, e fora os outros que às vezes a gente não tem muita consciência, mas que vem também trabalhar. Os nossos mestres da grande fraternidade branca, a gente também chama muito e invoca muito as chamas e os raios para fazer a limpeza, para fazer uma cura, para ativar uma energia específica de algum raio, então eles também nos auxiliam muito com a energia deles. Quando a gente identifica alguma entidade que não faz parte da equipe espiritual daquela pessoa, daquele lugar, porque todos nós temos. Nós temos os seres que nos amam incondicionalmente, que são esses seres que têm essa familiaridade com a gente, e nós temos a nossa equipe espiritual, que são os mestres, guias e mentores. Tá? Quando existe alguma entidade, seja ela errante, seja alguma entidade que foi contratada para vir fazer alguma coisa conosco, com a nossa vida, ou quando alguma entidade que não é para estar conosco, quando os Exus eles vêm fazendo a retirada, eles vão retirando do nosso campo e a gente tem que dar um destino para esses seres. Para onde que eles vão? Para os centros de tratamento espiritual. Naves estelares, cidades etéricas, tá? Que existem no plano astral, justamente para tratamento, tá? Tratamento e orientação espiritual. Quando elas chegam lá, elas são tratadas e são orientadas, tá? E são encaminhadas para as dimensões de frequência compatível. É muito importante, né, esses seres que estão aqui nesses espaços astrais e etéricos, porque eles auxiliam muito quando esses seres são resgatados, tá, durante o trabalho da apometria. Na minha apometria, a gente ativa um tubo de luz grafitado, né, e a gente vai direcionando todas essas entidades para esse tubo, e existe uma plataforma, que é a plataforma da Estrela Azul, que é onde o Irazona do Castanha está lá junto com o Conselho Kármico e outros seres, e aí eles são todos direcionados para esse tubo para chegar diretamente na plataforma da Estrela Azul. Mas cada apometria vai encaminhando esses seres para a espiritualidade, para essas cidades etéricas. Tá? Quem pode se beneficiar com a apometria? Então, qualquer ser humano, bebê, criança, adulto, idoso, tá? Pode estar recebendo a apometria. Quando é menor de idade, tá? A gente só precisa ter realmente esse filtro e esse cuidado para ver realmente se essa criança, se esse bebê realmente precisa da ferramenta, tá? Porque é uma ferramenta que limpa muito profundamente, e a criança na primeira infância geralmente ela traz muito de memórias de outras realidades, traz muita memória dos seus ancestrais, tá? E a gente precisa ter esse cuidado com esse indivíduo menor de idade, principalmente primeira infância, tá? Mas se tiver indicação, a gente faz sim a apometria tranquilamente, desde que o pai, a mãe ou o responsável venha nos procurar, tá? Para poder estar fazendo essa apometria. A nossa casa pode estar sendo beneficiada com a apometria, a gente pode fazer a limpeza energética da nossa casa com a apometria. Os nossos bichinhos de estimação também podem receber a apometria, e a apometria ela vai ajudar muito no processo de evolução e de ascensão da alma desse bichinho, tá, gente? Então a gente, além de ajudar o nosso bichinho
com alguma questão que ele está passando, a alma dele também recebe aí, dá tipo um upgrade para que essa alma que está aqui nesse corpinho do nosso bichinho também entre no processo de evolução, de expansão de consciência. E o nosso ambiente de trabalho também pode se beneficiar com a apometria. A gente pode fazer a limpeza do nosso espaço de local de trabalho. E quais são os benefícios da apometria? A apometria, quando a gente dá o comando e abre a frequência do cliente, do local, do espaço, a gente consegue acessar a linha do tempo do passado, presente e futuro. Por isso que eu coloquei essa figurinha aqui. E aí, se esse cliente está passando por um processo de obsessão, se ele está sendo vampiralizado, né, energeticamente, às vezes tem alguma entidade visceral ou alguma entidade que está sugando essa energia desse cliente, a gente pode estar utilizando para poder fazer a retirada, tá? Para essa pessoa poder estar melhorando. Questões físicas, a pessoa está com algum problema físico, ela vai no médico, ela faz o tratamento convencional, ela utiliza de vários tratamentos, não está conseguindo ter êxito com a sua cura física, e a gente pode estar utilizando também a apometria, porque às vezes a apometria ela vai trabalhar um outro aspecto que ainda não chegou, tá, para essa pessoa. Questões de magia, de feitiçaria, de inveja, tá? Então, quando a pessoa está sob efeito desse tipo de energia mais densa, não qualificada, a gente também pode fazer a apometria para essa pessoa para fazer a limpeza. E quando eu falo de magia, não é só dessa realidade, não é só dessa vida. Às vezes a pessoa ela fez alguma magia, algum trabalho numa outra encarnação, e essa magia ainda reverbera e está atrapalhando a pessoa ainda na existência atual. Então a gente pode chegar lá, junto com os guardiões, e fazer o desmanche desses elementais que foram utilizados. A nossa casa, o nosso espaço, né, como eu disse para vocês, a gente pode, se a pessoa tem alguma questão kármica, a apometria também vai auxiliar, mas ela vai auxiliar à medida que o ser e o indivíduo ele vai criando consciência. Como que a gente consegue se desvincular dessas energias de karma? É através da mudança de consciência, da expansão de consciência. Porque aí essas frequências do karma, ela vai perdendo um pouco de força, né? Porque a gente vai mudando hábitos, vai mudando postura, a gente vai acessando outras frequências energéticas e a gente vai dissolvendo esse karma que a gente tem. Mas na apometria também, se tiver alguma questão kármica, a apometria consegue resolver também. Questões mentais, questões emocionais também é possível tratar dentro da apometria. E a apometria também faz a limpeza desses canais energéticos que são os nossos chakras, desses centros energéticos localizados no nosso corpo físico. A apometria também ela consegue pegar os corpos mais sutis, nossas malhas, nossas telas, tá? Esses campos mais sutis. Às vezes, existe já alguma coisa que já está lá no corpo astral, no corpo etérico, que ainda não chegou no corpo físico e não manifestou nenhuma doença. Mas a apometria já vem limpando esses corpos sutis para que essa informação negativa não chegue aqui no corpo físico e se manifeste em doença. Então também a apometria previne também. Tá? Quando às vezes na áurea ou no campo eletromagnético da pessoa existe larvas astrais, né? Que são essas sujeirinhas aqui que pode acontecer de ter devido a gente frequentar algum tipo de local que é onde está frequente esse tipo de energia. A apometria também faz a limpeza dessa aura da pessoa para retirar todas essas larvas e miasmas. E quando o indivíduo também, que não é muito incomum ter esses artefatos, né, ou chips, implantes, que às vezes é colocado no corpo, ou no corpo físico, ou na aura
ou no espírito da pessoa também é passível de ser retirado, tá? Esses artefatos aqui, implantes e chips que também não contribuem com nada, mas que foi colocado no ser da pessoa. Quando às vezes a pessoa tem alguma dependência, seja ela física, emocional, dependência química, também a apometria consegue bastante, principalmente se a pessoa tem algum fractal de alma que está presa ainda naquele vale dos vícios, né? É possível fazer o resgate desse fractal de alma e poder tratar a pessoa através desse fractal de alma que às vezes está lá no vale do vício, tá? Questões de depressão, de angústia, tentativas de autoextermínio, às vezes a pessoa está pensando retirar a sua vida, né? Às vezes também ela está presa a algum fractal, também está lá no vale dos suicidas, né? Então é possível também fazer o tratamento que consegue pegar esse fractal que às vezes está lá preso. Questões financeiras também é possível da gente tratar na apometria. Questões de relacionamento, questões familiares, questões de vínculo afetivo também a gente consegue tratar dentro da apometria. Problemas físicos, questões de vidas passadas, às vezes a pessoa tem alguma coisa, alguma energia, algum trauma de uma vida passada que está reverberando na sua existência atual, a apometria também consegue dissolver essa energia. E também as personalidades e subpersonalidades que essa pessoa tem, que às vezes precisa de tratamento naquele momento. Tá? O mais importante de tudo, quando a gente tem uma ferramenta, né, uma ferramenta de terapia, seja ela esotérica ou holística, ou uma prática integrativa, o mais importante para que a pessoa alcance o resultado, né, que ela deseja, que ela quer, é justamente ela ter a consciência que ela precisa olhar para dentro, tá? Que ela precisa ter a sua autorresponsabilidade no processo de autocura, mas o mais importante é olhar para si, entender o seu processo, entender o porquê que ela está naquela situação que ela precisa da ferramenta e ela ir se lapidando e permitir que a expansão da consciência aconteça, tá? Se permitir literalmente a olhar as suas sombras, a olhar para os seus defeitos, né, para as suas limitações, para as suas crenças, para que a cada dia ela possa literalmente crescer, se tornar um ser evoluído, um ser de luz, um ser muito mais empoderado da sua realidade. Tá? E eu agradeço a todos a atenção e a oportunidade por essa palestra e trazer um pouquinho desse conhecimento. Gratidão a todos. Gratidão pela sua presença.